Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui à continuação das aulas sobre desenvolvimento de software para web. Nessa aula agora a gente vai começar o desenvolvimento de um projeto prático, tá? Então, eu falei um pouquinho, né, na aula passada sobre a modelagem e etc. Então, nessa aula agora a gente vai iniciar o projeto de construção de um site de vendas de livros, né? Então, vamos chamar de Web Store, né? Então, eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Um novo Spring projeto, né? Spring Start Project. Aí abrir aquele sisteminha, né? De baixar o sistema pelo website lá do Spring Initializer. Então vou chamar ele aqui de Web Store, né? Pronto, vai ser o nome do nosso site. O grupo dele aqui eu vou mudar, né? Para o Web Store. Vou mudar o pacote aqui também para o Web Store. Para um sistema de venda de livros online. Então, deixo tudo como está, a gente vai utilizar o Java, Java 11, o Maven. Vamos para o próximo. Então, a gente vai incluir aqui, né, ó. Lembrando que isso aqui é a versão do Spring, tá? Usem sempre a versão mais nova, né, que é a versão estável. Então, vamos utilizar aqui a base de dados H2. Vamos utilizar o Spring Web também, né? Vamos utilizar o Spring Boot DevTools, o pacote de Validation e o DataJPA, tá? Então, a gente vai utilizar esses 5 pacotes aí. Next e Finish para a gente criar o nosso projeto aqui, tá? Vejam que ele está baixando aqui, né? Fazendo os importes necessários aí para deixar o projeto pronto. Pronto, ele já baixou o nosso projeto aqui. Vamos executar, ver se o projeto está executando direitinho, né? Run as Spring Boot App. Então ele já vai startar aqui o nosso projeto. E a gente pode visualizar ele aqui no nosso navegador, né? Então, vocês vierem aqui, colocar aqui na localhost 8080, né, que foi a porta que foi inicializada lá, eles vão ver que ele está iniciando, né? Então, está acessando o nosso servidor. Ó, diz que a porta 80 já está em uso, então eu devo ter outro projeto aqui rodando, né? Ó, deixa eu voltar aqui a tela para vocês verem. Ó, voltando para cá, eu recebi a mensagem, ó, de que já tinha um outro projeto, né, um outro serviço rodando aí na porta 8080, né? Então, por que é que isso aconteceu? Porque quando eu clico aqui, ó, eu vejo que tem 2 projetos que estão rodando, ou seja, o meu sistema de filas, ele estava startado e continuava funcionando, né? Então, eu não tinha parado ele, então eu vou parar ele aqui agora, e aí eu vou liberar a porta 8080 para utilizar no outro projeto. Você pode também, né, mudar a porta, né? Você pode utilizar outra porta aí se você quiser, mas a gente vai terminar ele aqui. Então a gente pode iniciar novamente o nosso sistema aqui da Web Store. Então, vou executar aqui novamente. Ele está iniciando. Então, quando ele terminar de startar aqui, vocês já podem acessar lá no localhost, né, na porta 8080, tá bom? Então vamos lá. Para a gente iniciar esse desenvolvimento desse projeto, lembra que eu falei que a gente pode ter 2 abordagens, né? Começar definindo as entidades do modelo de negócio, né? Ou seja, a gente vai criar o autor, o livro, essas coisas. Ou a gente pode começar da borda mais externa, né? Que é desenvolvendo as conexões, né? As páginas, os endpoints que serão acessados a partir pelo usuário, né? Então a gente vamos simular que a gente não conhece bem ainda o nosso domínio, né? Então a gente vai começar construindo da borda mais externa, tá? Web Store, tá aqui o sistema de filas. Vou ver aqui se ele copiou alguma coisa errada. Bom, isso aqui é isso aqui, pronto. Vou abrir aqui o meu Web Store Application, né? Que é o arquivo que é criado aí por conta do nosso projeto. Vou parar aqui a execução do nosso projeto também. Então vejam que aqui a gente tem essa classe aqui, né, que foi criada pelo próprio Spring, e essa classe aqui é responsável por iniciar a nossa aplicação, tá bom? Ele já vem com essa notação aqui, ó, esse Spring Boot Application, dizendo que tudo que estiver dentro desse pacote aqui vai ser gerenciado pelo Spring, tá? Então
tudo que eu colocar dentro desse pacote aqui, BR UFC Web Store, vai ser gerenciado, vai poder ser gerenciado aí pelo Spring, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo pacote aqui chamado, o que a gente vai chamar? A gente quer fazer o quê? A primeira vez, a primeira coisa, né? Cadastrar autor, né? Por exemplo. Então, vamos criar aqui o pacote autor. Tá? Essa abordagem aqui, pessoal, de criar um pacote com nome autor, né, ou o nome da funcionalidade que você está implementando, é uma abordagem, né? Então, vamos deixar aqui. A primeira abordagem é criar pacotes com o nome da funcionalidade ou algo similar, né? Então, você vai construir aqui diversos pacotes, por exemplo, autor, categoria e etc. Então, é algo voltado à funcionalidade, né? A coisas relacionadas a autor, coisas relacionadas à categoria e etc. Tá? E a outra abordagem, que também é uma abordagem bastante utilizada aí na indústria, né? É você começar definindo aqueles pacotes comuns, né? Por exemplo, você criar um modelo, um pacote chamado model, né? Para deixar as suas classes de entidade, né? Por exemplo, autor, categoria e etc. Então, tudo que tiver relacionado a modelo do negócio vai ficar dentro desse pacote aqui, por exemplo, né? Aí você também pode criar uma classe chamada controllers, né? Ou seja, aqui você vai colocar todos os controllers da sua aplicação e etc. Então isso aqui é uma outra abordagem, porém, essa abordagem aqui, embora ela seja bastante utilizada, você tem aí alguns probleminhas com ela, né? Por exemplo, se você tiver um projeto relativamente, né, grande, ou até mesmo um projeto médio, onde você tem aí, digamos, 20 classes de modelo, vai ficar muito difícil você conseguir ler 20 classes aqui dentro desse pacotezinho aqui, tá? Então, assim, você não vai conseguir achar o que você quer quando você precisa. Então, por isso que essa abordagem não é tão boa, né? Porque quando você vai criando muitas classes aqui dentro, se você quiser procurar algo relacionado ao autor, aí você vai ter que ler as 30 classes que estão dentro do pacote de modelo, ou então os 15 controladores que estão aqui dentro do pacote de controller. Então, isso aí acaba poluindo visualmente e acaba dificultando bastante você achar o que você quer, tá? Eu já utilizei essas duas abordagens, particularmente essa aqui realmente me deu bastante trabalho para achar as coisas, tá? E eu achei essa abordagem aqui mais adequada para trabalhar tanto com projetos pequenos, médios ou grandes, tá? Então você separa por funcionalidades. As duas abordagens são usadas, né? São corretas, então cabe a você escolher a que você achar mais adequada, tá bom? Ou então a que o seu time já esteja utilizando, né? O que não pode é você ficar misturando as abordagens, né? Então escolha uma delas e utilize ela até o final do projeto em acordo com a sua equipe. Então vamos lá. Dado que a gente criou o nosso pacote autor, agora eu vou criar aqui uma classe, né? Uma classe Java que vai ser o nosso controller, né? Então eu vou chamar ele de autor controller, tá? O que é que essa classe vai fazer? Ela vai mapear todos os endpoints, né, que estão relacionados ao autor. Então a primeira coisa que eu vou fazer nela aqui é mapear ela como hash controller, né, que é uma anotação aqui do Spring, tá? Então quando você digita aqui, ele já aparece aqui para importar, né? Então vou importar aqui do pacote Spring, tá? Pronto, esse aqui vai ser o meu autor controller, né? Ou seja, eu vou gerenciar os endpoints de autor. Essa notação hash controller, ela é igual a essa anotação aqui, controller mais o response body, tá? Então, se você vê em alguns locais essas duas anotações aqui, ao invés dessa, é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Ou então, se você pode até não ver essa segunda aqui, né, e ver só a anotação controller, tá? Também é comum. Porém, o que é que isso difere? Essa notação essa response body, ela automaticamente ela mapeia o seu objeto para uma saída JSON, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um objeto autor, né? E esse meu objeto autor, ele tem aqui um nome, um e-mail e uma descrição, tá? Esses aqui são os atributos do meu objeto autor.
quando eu dou aqui um return autor, né, para ser retornado lá no método que foi requisitado, por exemplo, eu acesso a minha URL lá, sei lá, listar autor. Aí eu vou devolver um objeto autor para quem está requisitando, certo? E aí ele vai ter esses atributos. Quando eu utilizo essa notação aqui, automaticamente o Spring ele vai converter esse objeto autor para um JSON, né? Mais ou menos assim. Então, o meu JSON ele vai ter um nome, que vai ser aqui o meu nome, né? Vai ter um e-mail e vai ter aqui uma descrição, tá? Então, ele automaticamente faz isso aqui para você, para que esses dados possam ser lidos lá na página que requisitou essa informação, tá? Quando eu não utilizo essa tag aqui responsiBody e utilizo somente o controller, ele não faz isso automaticamente, tá bom? Então, o responsiBody é basicamente para isso. Você colocar aqui o mouse em cima dele, né, você também pode ver aqui uma pequena descriçãozinha dele, né, ó, anotação que indica o método, né, que retorna um valor que deve ser associado, né, ao corpo da mensagem da resposta, né. Então é basicamente isso aí que eu expliquei para vocês, tá? Então a gente vai utilizar aqui o hash controller, que é o padrão, e feito isso, a gente vai criar o nosso primeiro mapeamento aqui. Então o que é esse primeiro mapeamento? O que é que a gente vai fazer primeiramente no autor? Então deixa eu trazer aqui para vocês a especificação lá do nosso cliente, né? Então o nosso cliente disse que a gente deve seguir essa especificação aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem que fazer um cadastro de um novo autor, tá? O que é que isso vai fazer? Então, é necessário cadastrar um novo autor no sistema, certo? Então, todo autor ele vai ter um nome, um e-mail e uma descrição, e também queremos saber o instante exato em que ele é registrado. Então, até agora, o nosso autor aqui ele tem 4 atributos, né? Que é o atributo nome, e-mail, descrição e a data em que ele foi registrado. Isso tem também algumas restrições, né? Ou seja, o instante não pode ser nulo, o e-mail é obrigatório, o e-mail tem que ter formato válido, né? O nome é obrigatório e a descrição é obrigatória e não pode passar de 400 caracteres. Então, essas são as restrições aqui do nosso negócio e a gente vai ter que implementar isso aqui no nosso código, tá? E o resultado esperado dessa funcionalidade é que um novo autor seja criado, né, persistido no banco de dados e o status 200 seja retornado, tá? 200 é o status associado ao OK, né, do HTTP. E aqui vocês podem ter aqui, vocês têm aqui mais alguns vídeos de suporte, tá? Se vocês quiserem ver esse conteúdo completo aqui, vocês podem acessar essa URL aqui, é aberto, tá? Tem bastante conteúdo aqui referente a Spring e desenvolvimento web de uma forma geral, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então, a gente vai receber aqui na hora do cadastro um nome, um e-mail e uma descrição, né? Vamos voltar aqui para a nossa IDE. Então, primeiramente, né, como a gente está utilizando essa abordagem de começar pela borda mais externa, a gente vai criar aqui o nosso método, né, que vai ser o nosso primeiro método que vai ser esse de criar o autor, e a gente vai chamar ele aqui, né, public, vamos devolver o que aqui, vamos deixar void por enquanto, né, adicionar autor, e esse nosso método aqui, ele vai ser mapeado, né, para uma requisição HTTP. Então vai ser uma requisição HTTP do tipo POST, né? Então você vai utilizar aí a notação POST mapping, tá? E aqui entre parênteses você vai colocar, né, o atributo value e vai colocar o nome desse mapeamento, né? Então aqui a gente vai chamar de autor, tá? Então quando a gente chamar esse endpoint aqui, né, a gente vai chamar aqui o localhost 2.8080/autor, né? Vai ser redirecionado para esse método aqui. Se usando post, né? Tá? Se a gente utilizar o get, ele vai para outro método, tá? Que a gente ainda não criou. Então tem que usar post e requisitar
essa URL aqui, tá? Esse endpoint. Então, feito isso, vai cair aqui no nosso método autor. E para a gente testar, eu vou só retornar aqui, né? Entrou no nosso método de criar autor. E vou salvar aqui minha aplicação. Vou mudar aqui o retorno para string, né? Vou salvar aqui a nossa aplicação. Vou startar ela novamente, porque eu tinha parado, né? Salvar e executar. Está iniciando aí nossa aplicação. E aí eu já posso ir lá o meu browser e tentar acessar essa URL, né? Porém, como a gente está utilizando o método post, a gente vai ter que utilizar aqui uma outra ferramentazinha, né? Para fazer esse tipo de requisição. Eu vou já falar dela. Para a gente conseguir testar logo, eu vou mudar aqui esse tipo de mapeamento para GET, tá? Porque assim a gente consegue fazer diretamente no nosso navegador. E aí eu vou chamar esse método aqui diretamente lá no nosso navegador, tá? Para mostrar para vocês que está funcionando. Então eu vou mudar aqui a visualização para o navegador. E quando você acessar aqui localhost 2.8080/autor, você vai ser redirecionado aqui, ó, né? Vai exibir aqui na sua tela aquilo lá que foi o que a gente criou, né? Essa string aqui. Então a gente definiu que essa string de retorno, né, quando a gente colocou aqui, ó, essa string ela foi exibida lá na nossa página HTML, tá bom? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa aula. Então, na próxima aula a gente continua. A gente vai falar desse aplicativo aqui, né, que eu falei para simular essa requisição post, né? A gente vai utilizar o Postman, que é um aplicativozinho para simular requisições de diversos tipos, tá? Você também pode usar o Insomnia, né? Também tem esse outro aí, mas eu vou utilizar aqui o Postman na próxima aula, tá bom, pessoal? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.